Em algum lugar no sul do Chile, cercada por arame farpado e torres de vigilância, existia uma comunidade que parecia um cartão postal da Alemanha rural. Crianças cantavam hinos, homens trabalhavam nos campos, mulheres costuravam à luz do dia. E embaixo de tudo isso, nos porões que ninguém deveria jamais encontrar, pessoas desapareciam para nunca mais voltar. Isso não é ficção científica. Isso aconteceu, por mais de 50 anos. E o mundo inteiro fez vista grossa. Imagine um lugar onde um homem condenado por pedofilia na Alemanha conseguiu criar um estado dentro de outro estado. Um lugar onde ex-nazistas encontraram refúgio perfeito depois da Segunda Guerra Mundial. Um lugar onde a ditadura de Pinochet mandava seus inimigos para serem torturados por pessoas que praticavam aquilo há décadas. Esse lugar se chamava Colônia Dignidade. E o que aconteceu lá dentro é uma das histórias mais perturbadoras do século XX. Tudo começou com um homem chamado Paul Schaeffer. Nascido em 1926 na Alemanha, Schaeffer era líder religioso, carismático, manipulador e pedófilo serial. Quando as autoridades alemãs começaram a investigar seus crimes contra crianças no início dos anos 60, ele simplesmente desapareceu. E reapareceu no Chile em 1961, trazendo com ele um grupo de seguidores fiéis que acreditavam que ele era um enviado de Deus. Eles compraram uma fazenda enorme no estado do Maule, a cerca de 350 quilômetros ao sul de Santiago. E ali, isolados do mundo, começaram a construir algo que por fora parecia uma comunidade cristã exemplar, e por dentro era um sistema de controle total, abuso e terror. Os colonos viviam em regime de semi-escravidão. Homens e mulheres eram separados, correspondências eram lidas e censuradas. Crianças eram sistematicamente abusadas por Schaeffer. Qualquer pessoa que tentasse escapar era caçada, punida, torturada. O isolamento era tão absoluto que muitos membros passaram décadas sem saber o que acontecia no mundo lá fora. Alguns nem sabiam que o homem que os guiava tinha sido condenado na Alemanha antes de fugir. Se você chegou até aqui e está sentindo aquela mistura de horror e fascínio, você sabe que esse canal é o lugar certo para você. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque a gente mergulha nesse tipo de história toda semana. Agora, o que tornava a Colônia Dignidade ainda mais sinistro era sua conexão com a política internacional. Quando Augusto Pinochet tomou o poder no golpe de 1973, Schaeffer ofereceu seus serviços à ditadura. E a ditadura aceitou de bom grado. A colônia se tornou um centro de detenção e tortura clandestino. Presos políticos eram transportados até lá de madrugada, com os olhos vendados. Agentes da DINA, a polícia secreta de Pinochet, trabalhavam ao lado dos alemães nos interrogatórios. Sobreviventes relataram métodos de tortura sofisticados, que muitos acreditam ter origem nos experimentos realizados nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui está uma das partes mais assustadoras de toda essa história. Nunca ficou totalmente claro o que aconteceu com todos os desaparecidos que foram levados para lá. Investigações posteriores encontraram ossos humanos enterrados no terreno, vestígios de armamentos, evidências de que substâncias químicas foram usadas em experimentos com prisioneiros. Alguns pesquisadores acreditam que médicos com passado nazista realizaram testes em seres humanos dentro daquele território, da mesma forma que tinham feito durante o regime de Hitler. A Alemanha Ocidental sabia de parte do que acontecia. A Igreja Católica sabia. Governos latinos-americanos sabiam. E por décadas, nada foi feito. A colônia funcionava como um estado soberano dentro do Chile, com seu próprio arsenal de armas, sua própria pista de pouso clandestina e seus próprios métodos de fazer pessoas desaparecerem sem deixar rastros. A queda de Schaeffer só começou no final dos anos 90, quando um menino chileno conseguiu escapar e relatou os abusos às autoridades. Em 2004, com mais de 70 anos, Schaeffer foi finalmente preso no território argentino. Em 2006, foi condenado a 20 anos de prisão por abuso sexual e outros crimes. Morreu na prisão em 2010, aos 83 anos, sem jamais ter respondido pelos crimes de tortura e pelos desaparecimentos da ditadura Pinochet. Hoje, o lugar se chama Vila Baviera e funciona como um complexo turístico. Turistas alemães vão lá comer chucrute e dançar polca num cenário de montanha. A mesma terra onde corpos foram enterrados. Os mesmos prédios onde pessoas foram torturadas. A transformação em destino turístico é, por si só,
uma forma de apagamento histórico que muitos sobreviventes e familiares de vítimas consideram obscena. O que a história da colônia Dignidade nos revela é algo que os humanos preferem não encarar diretamente: que atrocidades em larga escala só existem porque muitas pessoas escolhem não ver. Governos, igrejas, vizinhos, jornalistas, todos tinham pedaços da verdade. E todos, por décadas, escolheram olhar para outro lado. Os arquivos completos da DINA sobre o que aconteceu ali ainda não foram totalmente desclassificados. A identidade de todos os médicos que possivelmente realizaram experimentos nunca foi confirmada oficialmente. E o número exato de pessoas que morreram dentro daqueles muros permanece até hoje desconhecido. Alguns mistérios não terminam quando o vilão é preso. Alguns mistérios continuam vivendo na terra que os escondeu, nos arquivos que ninguém abre e no silêncio de pessoas que sabiam e escolheram calar. Se essa história te perturbou tanto quanto perturbou a mim, compartilha com alguém que precisa saber que isso aconteceu de verdade. Deixa seu comentário dizendo qual parte te chocou mais. E se você quer continuar mergulhando em mistérios como esse, o próximo vídeo já está esperando por você aqui no canal.